Fala galera, então estamos começando mais um episódio do nosso podcast Aqui é Agro. Depois de um período que a gente passou meio sumido aí, porque a gente estava um pouco dessa catástrofe que a gente está vivendo, até um pouco difícil a gente retomar, mas vamos lá, vamos tentar falar de coisa boa, vamos tentar falar da nova safra que está por vir. Agradecer primeiramente nossos patrocinadores, Eckhart Agronegócio, Pioneira Stara, Delagro, Implementos Kings e Max Solos, são nossos parceiros que estão com nós. E para dar uma notícia boa para nossos produtores que estão para frente, pelo menos uma esperança, a gente trouxe uma convidada mais especial, já parceira nossa aqui, Franciele Link, uma das sócias fundadoras da Moeda da Terra. Queria que tu te apresentasse, Franciele, para nós, para todo mundo que está estudando, explicar um pouco sobre a Moeda da Terra. Filha de produtor, sei que os pais também passaram trabalho como todo mundo. Acho que não convém a gente falar muito do que passou, né? Vamos bola para frente, o que a gente estava conversando um pouco antes. Bola para frente, vamos tocar o baile, que se Deus quiser, vamos sair disso e vamos ter histórias para contar sobre isso. Né, França? Te apresenta para nós aí. Exatamente. É um prazer enorme, Fábio. Muito obrigada, pelo convite de estar aqui com vocês. E é isso, né? Vamos pensar para frente, vamos trazer informações que a todos que nos escutam aqui merecem informações de qualidade, né? A gente sabe o quanto todos nós, os produtores, né? Eu também sou de família de produtores, eu sei quanto a gente batalha lá fora e melhor dentro da propriedade. Então, o que a gente quer aqui é também trazer informações sobre o mercado de soja, sobre o preço. E aí você pode ir fazendo as perguntas, o pessoal que está nos ouvindo também pode fazer as perguntas, quais são Exato, as isso. dúvidas, né? E E vamos fazer um é bate-papo. isso aí, mais é um bate-papo. Quem quiser tiver perguntas, pode deixar também, que a gente vai respondendo. Explica um pouquinho para nós, Franciele, como surgiu a Moeda da Terra. Então, eu comecei a trabalhar com fomos expandindo. Hoje, já temos 4 funcionários trabalhando conosco. Temos uma parceria com a Rosul, que é uma corretora focada em negócios de arroz, né, que a nossa região toda aqui é Sim, a roseira, né? isso, muito focada em arroz, né, Uhum. muitos produtores que antes plantavam só arroz, hoje plantam arroz e soja aí nessa importante rotação de cultura, que também é importante até para o preço, né, Fábio, Sim, 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 sim. Uma coisa depende da outra, né? é, de manter o preço do arroz. Isso tudo é importante tanto para questões técnicas quanto questões de mercado mesmo, né. E há 6 anos, então a Moeda da Terra tem 8 anos, e há 6 anos eu aceitei o convite do Mão, que é o Jorge Freitas da Narrosul, para vir trabalhar com eles e atender os clientes, deles que então já tem 40 anos de história no mercado para atender, a parte de soja. E aí a gente foca bastante em mercado para exportação, porque a gente sabe o quanto é importante a gente conseguir fazer o mercado, sair o produto daqui de dentro, Sim, né. sim, sim, sim. Mandar um pouco para fora, né? Isto. E tentarmos então, atender os produtores rurais, cerealistas, cooperativas e dar então, esse suporte para ter um ganho melhor na hora da venda, né. Se a gente Uhum. tem o lote, o nosso trabalho então é ter o lote, do produtor, né, de quem quer vender, Sim. e direcionamos essa oferta para quem está pagando mais. Então e aí a gente fica acompanhando, porque o mercado todo, às 9 horas da manhã, todo mundo, abre dólar. E aí o preço da soja, ele é composto por, dólar, bolsa de Chicago e prêmio, Exato, né. exato. E Essa aqui é embaralha a cabeça do produtor, né? exato, né. E aí começa, e aí aquela, a gente briga, né, que a gente brinca lá na corretora que 9 horas a gente começa a pegar preço com todo mundo, e o preço vai oscilando, e é aquela adrenalina, porque às vezes, oscila muito rápido, né, Sim, sim, e a sim. gente Muda quer muito. e aí a gente quer a oportunidade de levar esse melhor preço para o produtor para rentabilizar melhor ele. Então, a história da Moeda da Terra e a missão nossa é essa, de dar o melhor resultado aí para vocês.
Bom, continuando então, né, Fran, já que a gente tocou no assunto de preço e dólar e bushel, isso é uma curiosidade que até eu tenho, porque uma hora o bushel sobe, uma hora o dólar sobe e não muda nada o preço. Agora, há poucos dias o dólar saiu de 4 e pouco, foi para 5 e pouco. A gente, ó, a soja vai disparar, vai para os 200 de novo. E não mexia o preço da soja. Por que que isso acontece? Exatamente, né? Isso, eu acho que foi isso uma das coisas que, como eu te falava antes, de um dia para o outro baixou R$ 2 e às vezes a gente vê que no mesmo dia chega a ter essa oscilação aí Sim, sim. de dois reais até mais, né? Às vezes. E por quê? O preço da soja, ele é composto por como tu fala, bem falou, é um tripé, né? É Bolsa de Chicago, prêmio e dólar. E não adianta a gente analisar eles individualmente. Então, não podemos apostar as nossas fichas somente pensando que um deles vai subir e vai salvar o nosso preço em reais que a gente recebe por saca, né? Ahn, Bolsa de Chicago é uma referência global. E Uhum. aí, todo o mundo acaba se baseando nessa referência de preço, né? Então, saem os relatórios do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e esses relatórios, eles trazem números de oferta, de demanda, de área plantada, expectativas do mercado que acabam vindo e posicionando como que o mercado vai ter, né? E isso vai trazer aí, então, a gente vai ter as expectativas de estoques, e isso tudo vai movimentando o mercado. E aí a gente tem o número em bushel. Por Uhum. exemplo, hoje a gente está aí com o mercado em torno de US$ 10 por bushel, né? Uhum. E por que que ele caiu? A gente tem isso muito bem estabelecido no momento, porque o tamanho da oferta ela tá maior do que o tamanho do consumo. Até depois eu trouxe alguns números para a gente olhar junto. Sim. Mas, basicamente, o tamanho da oferta hoje, mundialmente, está maior do que o consumo que a gente tem. Isso Uhum. acaba gerando um estoque maior, que deixa o mercado mais confortável. Sim. Então, não ocorre aquela É, loucura de que atrás de soja. exato, é. Não Uhum. precisa o comprador sair, e, querer comprar, mais e pagar mais por esse produto, porque Com ele medo de sabe falta, com né? medo de falta, exatamente. Ele sabe que ele olhando, se a gente for ver os preços hoje, né, o preço hoje de uma soja disponível no Porto de Rio Grande está em torno de uns R$ 138, hã, e uma saca de soja aí para uma safra, 2025, que seria uma entrega a maio, pagamento final de maio, também está em torno aí de uns R$ 135, Uhum. né. O mercado ele não está muito, descolado um preço em relação ao outro, porque os compradores estão observando, com as informações que temos até o momento, que se tem um estoque confortável, né. Uhum. E então isso, mais a questão de bushel, né, que são os fatores fundamentais, oferta e demanda. É claro que a gente tem também toda as questões geopolíticas, né, que daí acabam influenciando por guerras e outras, Uhum. posições políticas, e quem vai ser o governador, como que vai ser essa questão que acaba impactando também. Isso tudo reflete na bolsa de Chicago. E aí, mas junto disso vem o dólar, porque a gente recebe aqui em reais, né? Uhum. E como a gente exporta, então para nós, quanto maior tiver o dólar, melhor é, porque o preço vai estar mais alto, Uhum. né? Então a gente acaba torcendo para que esse dólar fique mais alto na hora que a gente está vendendo a nossa soja, né, Fábio? Na hora que a gente tá vendendo a soja e não comprando insumo, né? Exato. É. E tem mais os prêmios, porque esses prêmios hoje são tão falados, né? Antigamente não se falava hoje em prêmio, em tanto nos prêmios da soja, né? Isso mesmo. E essa é a grande dúvida, né, que muitos têm. O que que é o prêmio? No mesmo momento que a gente está olhando o mercado, para todos os compradores, bolsa de Chicago e dólar é o mesmo, né? Uhum. O que que vai diferenciar? Vai diferenciar o prêmio que esse comprador vai estar disposto a pagar por essa soja.
e ele pode ser positivo ou pode ser negativo, acima ou abaixo de Chicago, né? Um Uhum. ágio ou um deságio. Uhum. Então, se o comprador precisa comprar e o vendedor não está disposto a vender naquele preço, naquele bushel, né? Naquele preço, falando assim mais de uma forma, tentando traduzir de uma forma mais prática, hã, o comprador vai lá e vai tentando dar um prêmio maior. Uhum. Agora, se o mercado é mais vendedor, se os vendedores estão dispostos a vender naquele preço, não tem por que o comprador ir pagando mais, ele pode ir retirando o prêmio e podendo ficar negativo, né. E Uhum. aí a gente vê que também tem uma diferença em relação aos prêmios por causa dos portos, né, toda a questão da ineficiência logística, que a gente infelizmente tem nos nossos portos, acabam atrapalhando e causando que a gente tenha uns preços menores, porque cada porto tem um prêmio conforme a agilidade de carregamento, se entra navio ou não entra navio. E aí, que nem tu falou antes, e isso ficou muito bem claro nessa safra, inclusive, né? A gente estava nos dias ali que o dólar disparou, Chicago Exato, é. estava bem e o Uhum. preço da soja não Não subia. subia, até rebaixava às vezes, né. É. E aí, mas o que que aconteceu? Bom, aí a gente foi atrás, fomos ver, né? A gente acompanhando todo o tempo ali os carregamentos. Acabou que no Porto de Rio Grande o calado teve um problema e não estava entrando navios, e isso acabou impactando no prêmio pago na saca de soja. Uhum. Então pegou bem no momento que, dólar subiu, Chicago subiu, mas os prêmios no Porto de Rio Grande caíram, porque os navios não conseguiam entrar, porque o calado ali estava não permitindo que os navios saíssem tão carregados. E aí a gente vê que a gente está na mão desse tripé, né. É, uma coisa depende da outra, na verdade, né, então pra andar junto, né, isso, né. Isso, exatamente. E aí, existem essas precificações, pra soja, tanto no mercado disponível, que é para quem já tem essa soja, quem ainda tem essa soja disponível para venda agora. E, uma das diferenças no mercado também da soja é que é possível fazer uma venda futura, né, Fábio. Uhum. Então isso é uma das coisas que eu converso bastante com os produtores aqui da nossa região, que são acostumados, plantam arroz também, né, que no Sim. arroz não se tem tanto essa possibilidade de fazer vendas futuras. É, isso é até um pedido que a gente sempre teve, né, ter uma precificação para poder travar um custo, alguma coisa no arroz, né, e isso existe na soja, né, Isso mesmo. E na soja existe essa possibilidade e é uma oportunidade que os produtores têm de ir olhando e fazendo um posicionamento das suas vendas, né, para ir pensando aí numa margem e, tendo uma segurança, pelo menos em relação a um pouco do custo que se tem, Sim. Uhum. né, para saber quantas sacas por hectare está comprometido, Tá custando, está né, tá custando a custando. tua lavoura, né, já tem uma ideia, né, E nesse isso negócio futuro. E como funciona? A moeda da terra faz esse negócio sim, sim, nós futuro? da Moeda da Terra estamos olhando todos os dias tanto a questão do soja disponível, quanto de safra do ano que vem, né. Nós temos uma parceria também com uma corretora do Mato Grosso, e isso lá no Mato Grosso é muito comum, e quando eu vim de lá, fiquei 3 meses lá com eles, quando eu vim eu disse: "Não, a gente tem que fomentar mais isso aqui no Rio Grande do Sul também", porque, eu percebo que muitas vezes os produtores ficaram com aquela ideia de tipo: "Ah, o preço descolou muito Uhum. naquele ano que foi de 90 a 180", mas nos Uhum. últimos 2 anos, se a gente for ver, teve muitos clientes nossos, muitas pessoas, enfim, o mercado possibilitou que tivessem preços melhores de contratos feitos antes No cedo, do né. cedo do que contratos, vendidos na época da safra, né. E ainda mais esse ano, que é um ano que, dependendo como se continuar todos esses números que a gente vai mostrar aí, né, e como é que vem o clima principalmente, dá para olhar com cuidado e atenção, porque a gente acredita que vale a pena. E a moeda da terra, a gente
tem esses preços, e aí como é que funciona, né? O produtor pode nos procurar e falar, Franciele, eu quero fazer um volume de tantas sacas de soja, entregar em maio no Porto de Rio Grande. E eu Uhum. quero receber final de maio. Tá? Sim. E daí a gente vai ter um preço para Para essa data. essa data. Se a expectativa é poder entregar no mês de junho, receber final de junho, é um outro preço, Sim. né? Então a gente precisa saber qual que é a demanda que a gente consegue adequar para ter um melhor retorno. E também para os produtores que isso a gente consegue fazer para produtores que conseguem entregar o produto limpo e seco, mas que tem armazém, né? Que conseguem Sim. entregar no porto. A gente Uhum. auxilia toda a parte da logística e fazemos esse processo se tornar mais fácil, né? Temos as pessoas que estão disponíveis 24 horas, que a gente Uhum. diz, para ficar auxiliando. E essa possibilidade, ela existe também para os produtores que entregam a sua soja nas cooperativas e nas cerealistas, porque elas também fazem essas possibilidades de negócios, Então né? eu consigo entregar, não preciso entregar só no porto, eu posso entregar nas cooperativas, dali depois é destinado ao porto. Isso, aí a cooperativa e a cerealista fazem um negócio, né, Uhum. com o porto, que muitas vezes também é através da moeda da terra, Uhum. né, que a gente faz negócios para eles também. Mas existe então a possibilidade do produtor fazer direto com a trading e do produtor que não tem o armazém pode fazer com a cooperativa, com a cerealista, que estas muitas vezes também oferecem essas possibilidades de fazer um lote, né, de Uhum. safra nova e poder aí ter uma garantia de que o preço, chegando na safra, aquele preço vai estar conforme o contrato, né? E aí a Uhum. importância de se cumprir o contrato, porque vamos supor que chegando lá na safra o preço caia, o comprador vai manter aquele preço. Sim, sim, Porque sim, tudo sim, isso sim. já está amarrado. Já foi feito um hedge na Bolsa de Chicago, já foi feito uma operação de dólar. Então, todo esse mercado ele é muito sério, né? É. E já está comprometido com essa venda para exportação e funciona direitinho. Isso tudo é muito bom porque dá uma segurança. Mesmo, né? Tipo, pro meu pai mesmo, a gente fez esse último ano aí contratos que nós estávamos cumprindo a R$ 180, sendo que hoje o mercado está a 138. É que É, nem tu tinha comentado, né? Que todo mundo ficou com aquilo na cabeça. A gente, com o nosso produtor também, aquela vez soja estava 90 pila, 80, foi a 150. Só que nem a gente comentou, os dois últimos anos foi o contrário, né? é, Então a gente não pode ver só os lados ruins, tem que ver o dos dois lados, né? Isso é. acontece muito, né, Franciele? E olhar para frente, né? Olhar pra frente, né? Que nem a gente estava falando antes ali da questão, a gente tem que olhar para frente o que a gente pode fazer. Obviamente, não vamos fazer todo o volume que a gente Sim. planta, não vamos fazer todo o volume que é referente ao custo, porque a gente sabe dos riscos climáticos que Uhum. corremos também, mas um pouco que dê para fixar em relação ao custo que se tem, é uma margem que vai te dar uma garantia de uma rentabilidade, né? Você sabe o quanto que você está tendo de margem Uhum. naquele volume negociado. E se a gente for aí, posso mostrar uns Sim, sim, pode slides, colocar, pode passar para nós. Fábio? Que aí aqui eu te mostro em números que, olhando muito bem, para a gente ver, vamos olhar para frente, né? O Sim, que que o sim, mercado isso. trouxe e o que que pode acontecer aí para frente. A gente olhando as produções, é muito importante que todos acompanhem quem são os maiores produtores de soja. Os maiores produtores é Brasil, Estados Unidos e Argentina. O Brasil é o maior produtor, Sim. né? Já ultrapassou aí os Estados Unidos e a gente vê que existe essa crescente, uma maior produção prevista para a próxima safra também. E Uhum. aí, o que acontece? Na safra 23, 24, no Brasil, a gente teve uma colheita de 153 milhões de toneladas. E para a próxima safra, vai ter aí um aumento de área. E eles estão esperando um número de 169 69. milhões de toneladas.
Esses números são os números do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que acaba trazendo esses reportes, né? E fica monitorando aí, levando Uhum. o mercado. É visto, né? A gente acompanha muito que o USDA ele acaba trazendo, iniciando com números maiores e depois ele vem corrigindo, ele vem, Sim. mas só que é uma questão de atenção ao mercado. Eu sempre digo que o mercado de soja é uma atenção contínua às informações que nós temos. Por exemplo, hoje, no momento, os Estados Unidos está colhendo a sua safra. Uhum. E na segunda-feira, a gente hoje é dia 17 de setembro, né? Terça-feira, ontem, dia 16, foi divulgado o número de 6% de área colhida nos Estados Unidos e eles estão tendo uma boa colheita por lá. Uma expectativa aí de 124 milhões de toneladas. Ou seja, no ano anterior foi 113 milhões de Vai subir de toneladas. novo, né? Então, a gente percebe que já, já se tem só nesses dois países aí uma produção maior. E também a Argentina, que é o terceiro país que mais produz soja, nosso vizinho aí. Tu lembra naquele ano de 2022, 2023, eles tiveram uma quebra grande, né, por causa de Uhum. seca. Exato, tava muito seco lá. Então eles produziram 25 milhões de toneladas, sendo que uma colheita normal para eles é em torno de 50 milhões de toneladas, né? Uhum. Mas a expectativa para a próxima safra é 51 milhões de toneladas. Então, o que se tem, e aí vem todo o mercado e estudos, e não sou eu que estou dizendo isso, são números oficiais, né? Que o mercado está olhando uma oferta grande. Grande, é. É. E às vezes a gente tem, muitos produtores acabam vindo me perguntar: "Ai, Franciele, mas aqui no Rio Grande do Sul a gente teve problemas, mas é que o que a gente tem que cuidar?" No Rio Grande do Sul, antes uma das coisas é que boa parte da colheita se deu antes das chuvas, Das né. chuvaradas, é. Então em torno de 80% da colheita de soja já tinha Já tinha acontecido acontecido. antes. E, então, o Rio Grande do Sul, ele corresponde em torno a 20 milhões de toneladas, né. Então, no todo do Brasil, não representa, é muito representativo, Sim, obviamente. mas no montante não é tanto, né? E aí a gente tem que cuidar para o impacto que as informações têm no mercado, né. Cuidar onde que a gente olha essas informações para tomar as nossas decisões de forma mais racional. Pode passar para o próximo slide, por favor. Aí eu E se tratando, como a gente tá falando no Rio Grande do Sul, é menos, mas com essa seca que tá do Paraná para cima, Mato Grosso, será que pode começar a impactar alguma coisa já ou não? Então, boa essa tua pergunta, Fábio. E isso é uma das coisas que a gente tem que ficar bem atento agora, tá? Porque agora começa o mercado de clima aqui no Brasil. Os Uhum. Estados Unidos já estão colhendo lá, já está dando essa colheita por lá de uma safra que está praticamente bem estabelecida, mas temos toda a nossa safra aqui no Brasil, né? Isso pode ir dando algumas oportunidades para o mercado caso a seca continue, né? Aí, mas isso tudo a gente tem que ir acompanhando. Até o momento não está permitido plantar somente do sul do Brasil para baixo, né? Porque eles não querem que plante no pó lá para cima, de tão seco que está. A gente está vendo todo esse problema, enfim, aí com Uhum. queimadas e tudo mais, né? Mas a gente tem que ir acompanhando, porque sim, dependendo de como o clima for se mantendo, pode baixar a expectativa. Mas o que a gente tem que olhar aqui é que teve um acréscimo de área também, né? Uhum. Então, aumentou da safra 2023, 24 para 24, 25, aumentou de 45 para 47 milhões de hectares. Uhum. Então, a mais essa área maior também, ela pode muitas vezes ir compensando Sim, o em atraso relação ao atraso. Uhum. Por isso que é importante, e o mercado vai trazendo esses relatórios de acompanhamento de como está indo o plantio e de como estão as condições das lavouras. Se a gente for ver toda segunda-feira, e eu trago isso nos meus relatórios, depois eu posso deixar o meu contato, quem quiser Uhum. receber Isso. as informações, a gente disponibiliza.
hã, que como é que está indo o desenvolvimento das lavouras. Quantos por cento Uhum. já está plantado, quantos por cento está em boas, excelentes É. condições, porque acaba que é isso que vai dando. Isso eu vejo que é um trabalho semanal que vocês fazem, né, ali eu acompanho direto ali vem um relatório toda semana. É muito legal, quem tá por fora consegue acompanhar como é que tá o mercado, né. Isso porque, assim, são informações importantes, né, esses relatórios, eles acabam nos dando uma dimensão do que vai ser o tamanho da oferta e da demanda, que até agora, com as informações que se tem, né, e olhando aí, obviamente, para a gente acompanhar os mapas climáticos, mas até o momento está tendo uma oferta maior do que um consumo. Pode passar o Uhum. próximo slide que aí a gente vai falar sobre isso. A gente, vê bem claro, né, nos gráficos e nas compras aí no line-up, que é a fila de navios no porto, que muitos têm o destino da China. A China é o nosso principal comprador da soja. A soja, ela tem um fator de conversão de proteína muito bom. Então, e é mais barato, né? Então, eles levam Uhum. esse grão para lá para fazer ração e ser consumido aí por porcos, frango, enfim, para ter no final é consumo humano, né? Uhum. Mas a soja, ela é para ração animal. E a gente vê que a China, ela não está crescendo tanto quanto ela crescia antes, mas ela está se mantendo, de 121 milhões de toneladas para a safra anterior para agora 126,8. Mas, pode passar para o próximo slide, por favor? Aqui a gente vê que o tamanho da oferta, né, ela tá no último gráfico ali, você Uhum. pode ver, Fábio, Sim, que tá bem maior o tamanho da da produção produção do que o consumo, do que o né. consumo. Então é isso que está fazendo com que o preço que antes a gente tinha, esse é um dos fatores, né, antes o preço subia e se mantinha mais alto, a gente teve ali, Se olhar no próprio gráfico 2021 e 21, 22, né, então ficou 21 e 22 e ficou até abaixo, né, então é a oferta e demanda, é o que a gente estava falando, né. exatamente, exatamente. E essa diferença ali entre a produção e o consumo é o estoque. E aí esse estoque estando Uhum. confortável, ele deixa todo mundo numa zona de conforto, né, Sim. o vendedor ali, o comprador, desculpa, ele não precisa vir pagando mais para ir garantindo essa sorte, porque é segurança alimentar. O que que a gente teve ali quando foi, R$ 200 a saca de Uhum. soja? Nós estávamos passando por um momento de pandemia, onde, o mercado não sabia, quanto tempo ia durar, quanto tempo nós tínhamos estoques menores, e Uhum. esse medo acabou criando um pânico, né. E todo mundo, o comprador já: "Não, vou garantir, vou comprar para ficar com esse estoque para mim". Uhum. Mas o mercado se autorregula, né, se Sim, se ajusta, ajeita. e isso, acaba que hoje a gente já tem os preços, que estão, infelizmente, como eu tenho participado de muitas palestras e outros especialistas falando, eu gosto muito de ouvir outras opiniões também, preços de volta a uma normalidade, né, porque aqueles 220 acaba que no final das contas, ele muitas vezes tá, de que adianta eu receber R$ 200 na minha saca de soja se o meu fertilizante está custando. Foi mais ou menos o que aconteceu na época da pandemia, né, no segundo ano, né, a soja foi a 200, mas aí chegou a pagar 4.000 a tonelada de um fertilizante, entendeu. Então, tem que fazer essa conversão, né, o que eu costumo dizer para qualquer um, né. Exato. E aí, essa conversão que é interessante a gente pensar para a safra 2025 que a gente estava Sim, falando antes, sim, naquelas sim, 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 é possibilidades de isso mesmo, é. fazer. Porque o que tem que se pensar é a relação de troca. Quanto que eu preciso vender de soja para comprar o Exato, produto? exato, exato. Quando me perguntam, é mais ou menos o que eu falo também, faz contrato, não faz, faz safra nova, não faz. Cada um tem que saber seu custo, eu acho, né, porque isso é uma coisa que tu consegue fazer no cedo, né, tu já tem preço de adubo, tem preço dos teus produtos, preço de semente, quanto é que vai te custar?
travar o custo, né, Franciele? Pelo menos, Exato. praticamente não quiser travar todo ele, mas quase todo ele, que aí tu já sabe, ó, o que tu vai gastar. Se subir, tomara que suba, é o que eu digo, né? Tomara que suba, né? Mas se baixar, tu pelo menos o custo tá travado, né? Quando me perguntam, é mais ou menos isso que eu falo, né? É. Entendeu? E é o que mais ou menos a gente faz também, né? Exatamente, é a nossa política também lá nos nossos negócios e Sim. enfim, e que a gente vem, orientando. Pode passar mais um slide aí para a gente, olhar, porque olha essa questão aqui dos estoques, né, elas aqui, você pode ver que nas últimas 2 linhas ali, Uhum. a gente tem um estoque final mundial maior. Sim, E para soja não importa da onde que venha, né, se vai sim, vir sim. o comprador ele vai comprar de onde estiver mais barato, É. né. Então isso é uma das coisas que a gente tem que cuidar, então a oferta está pressionando os preços da soja atualmente, e a gente precisa ter, um novo consumo que vai ir além. Então o mercado está apostando bastante nos biocombustíveis, que aí vai ser mas aí é mais para um longo prazo, né. Então olhando daqui uns 2 anos, a gente está, no Brasil mesmo aumentando fábricas de biocombustíveis, as próprias leis que estão Uhum. incentivando um consumo, um aumento aí de biodiesel, né, pra no diesel, e aí acaba tendo esse consumo aqui internamente, né, que pode nos auxiliar também. Porque, somente a demanda que se tem hoje, ela não tá Sim, conseguindo tá consumir tudo sobrando que tem. produto, né, sobrando produto e isso mesmo, a gente tá falando de soja, mas isso aí pode servir de exemplo para o arroz, para o milho, praticamente hoje a gente estava falando o arroz é o mesmo caso, né. É, Até agora o arroz tá com preço bom, tá conseguindo se manter no mercado, mas se todo mundo plantar arroz que nem era, né, dobrar as áreas de arroz, possivelmente daqui um ano ou 2 os estoques vão estar muito alto, né, e vai baixar o preço, é a lei da procura, então não adianta, né. O exato. mercado se autorregula, né, então Exatamente. E isso a gente falou na no no quando eu vim aqui com vocês, que dia de estava campo, né. excelente o dia de campo Sim, de vocês, né, e a gente falou bastante sobre isso, né, da importância. A gente sabe que o arroz, ele é muito propício aqui, produz mais e tudo, mas o sim. o quanto a soja trouxe de benefício para as regiões Sim, sim, também, sim, né, sim, sim, Fábio. sim. E a questão do quanto a relação de de valor também ela é importante, porque se todo mundo for só plantar arroz, o arroz, 70% do arroz do Brasil é produzido aqui no Rio Grande do Aqui Sul. é, isso mesmo, é. E aí, se todo mundo produzir mais, aí o preço cai. É, É né. diferente da soja que, o tamanho do impacto de quanto a gente produz aqui, a gente não consegue mexer tanto no preço. Sim, não, sei que é nível mundial, né, É, arroz não, é praticamente tudo aqui, né, esse pedaço nosso aqui, né. exato. E aí, então, isso é uma das coisas que tem que ter esse cuidado para ter um retorno também nas 2 culturas, para poder ficar e ter também uma diversidade de poder vender um, vender outro, né. É, a casadinha a gente sempre fala, né, a soja muitos anos pagou a conta do arroz aqui, né, quando o arroz não valia nada, todo mundo sabe que o produtor do arroz sempre foi uma briga, a soja pagava a conta, né. Hoje, ano passado, 2 anos para cá, inverteu, né, entendeu. A gente vem de seca, de chuva, né, principalmente nas áreas baixas, foram muito afetadas com essas chuvas, e o arroz conseguiu ainda manter, né, já estava quase todo colhido, a gente conseguiu ainda ter uma renda, né. Mas é o que eu digo, para todo mundo, é o casamento perfeito, né, soja e arroz, quem puder fazer meio a meio, eu acho que sempre vai estar no mercado, né? Um pouco mais, um Exato. pouco menos vai estar no mercado. E a soja tem liquidez também, né, aquela coisa que se todo dia se você quiser vender, tem Sim, tem 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 mercado, né, tem mercado, tem mercado, tem comprador, mercado. né. Então isso acaba fazendo com que seja importante, né, isso mesmo. Pode passar para o próximo, por favor. Vamos tenho mais um slide. Aqui tá. Não, então, e eu acho que é bem importante essa ideia que a gente trouxe aqui nos números, eu trouxe mais os números e a gente ir fazendo Sim, bate-papo sim. das perguntas, né. Uhum. Hã,
o que que mais pode impactar esse ano? Outra coisa que tem eleição nos Estados Unidos. Uhum. Então, é bastante importante que a gente acompanhe, embora seja outro país, né? Às Sim, vezes a sim, gente sim, sim. acha, não é problema Mas nosso, todo mundo tá de olho, né? só que a soja é geopolítica, né? Uhum. E a gente sabe que, lembra aquele ano que o Trump brigou com o chinês? Sim, sim, sim. Aí o que que aconteceu? A China não estava comprando Soja deles, né? soja E deles passou a cobrar do resto do mundo, e né? passou a comprar mais soja daqui. Brasileira. Então, existe essa possibilidade, né? Existiu essa possibilidade e aí o nosso prêmio aumentou, né? Então, Uhum. isso acaba fazendo, assim, isso é uma das possibilidades que a gente vê que o mercado está atento também. Outra coisa, tem muitos especuladores no mercado, né? Muita gente que entra, saindo, a gente vê às vezes, o que que aconteceu com o preço? É fatores técnicos, é correção técnica, o que que é ajuste de posição? São os fundos que entram vendendo e comprando, e isso dá liquidez ao mercado, né? Muita gente fala que existe muito mais papel negociado do que soja mesmo negociado no mercado. Uhum. Isso, por um lado, tem muita gente que fala: isso é ruim porque acaba subindo ou baixando o preço sem ter fundamento de verdade. Concordo, mas por outro lado dá liquidez, né? Uhum. Dá essa possibilidade aí de que a gente consiga ir acompanhando. E aí, claro que as estratégias de comercialização, elas vão desde que todos podem fazer, né? Que a gente diz que seja, às vezes, o beabá, o mais simples e bem feito, pode dar um ótimo resultado. Ir lá, Uhum. começar a anotar Sim, todos os custos, saber quanto que custa a tua é. lavoura, quanto que tu precisa vender para pelo menos pagar aquilo, porque Uhum. daí tu sabe, opa, esse valor aqui já cobre o meu custo, então eu vou Isso, mais ou começar. menos. Aham. Não É. fica E esse negócio com a moeda da terra, qualquer um pode fazer, né? Qualquer pessoa, isso é CPF, né? isso é CPF. Então, produtores rurais podem fazer conosco, né? Então, a gente Uhum. tem também empresas parceiras que recebem para os produtores que não têm o silo para entregar limpo e seco, existe essa Sim, sim, sim. possibilidade Uhum. também. Uhum. E a gente consegue fazer dando diferencial para quem. É, enfim, a gente consegue direcionar a oferta para quem está pagando Sim, sim, mais, sim, né? sim, sim. Pra tentar fazer um negócio melhor, sempre Para visando o tentar. preço melhor, isso. Acho Exato. que tá chegando umas perguntas, a gente já tá indo pro lado final. Chegando os fatores que impactam o preço da soja. Eu acho que isso a gente já falou bastante, né, França? Mas se quiser dar uma complementada. Vamos lá. Aí tem uma pergunta. Nicolas Pereira, esse ano surgiu a notícia de que o Brasil teria que importar soja. Isso é verídico? Então, até hoje saiu uma notícia sobre isso, né? Sobre o tamanho das importações aqui no Brasil. O que que acontece? O Brasil, ele é um exportador, Uhum, e só que em muitos momentos o mercado aqui dentro não vende, né? uhum. E as indústrias precisam continuar Sim, se precisa de abastecendo, material também. né? Então, isso acaba fazendo com que tenha que vir algum produto para continuar abastecendo o mercado. Hã, não é tanto, né? Mas acontece. Vem produto de outros estados também, né? Às vezes para Sim, abastecer, tipo o Rio Grande do Sul, é. porque a gente sabe que o que que acontece, as fábricas, elas têm um custo de ficar a fábrica parada, é um custo muito grande, né. Então eles continuam operando, e se o mercado acaba não vendendo, É. Aconteceu com arroz esse ano, né? Todo mundo fica com um produto no silo, esperando suba do preço, né? E o mercado não pode parar. Então, se é o que eu penso, né? Se o produtor não quer vender, eles têm que buscar de fora. O mercado é assim, é automático, né? Com a soja não deve ser diferente, né? é, Tem um produto, mas o produtor não quer vender, vai comprar fora, né? Então, é exato. mais ou menos isso, né?
Então, nós somos exportadores, né? Só que quando o preço não está atrativo, acaba que o vendedor fica mais, retém aí o seu produto e aí acaba forçando o Sim, sim, mercado sim, para sim, vir. sim, sim. Mais Uhum. uma perguntinha aí que está acompanhando conosco. Com as políticas agrícolas recentes e as condições de mercado estão moldando as perspectivas para o cultivo e comercialização da soja no Rio Grande do Sul. O que tu acha, Franz? Vai mudar alguma coisa no Rio Grande do Sul? Por causa de precificação é o que a gente falou, né? É, Mercado se regula mundial, né? exato. E a questão aqui, eu acho que das perspectivas do cultivo, que a gente está bastante preocupado, né, Fábio, e querendo soluções aí o quanto antes, é que porque o produtor tá ansioso para plantar, né? E não perder as janelas ideais de plantio, tanto Sim, de sim, sim, arroz sim. quanto de soja, para ter isso bem estabelecido e poder vender. Então, essa questão de política, eu acredito que eles teriam que fazer bem feito o papel deles para a gente poder continuar trabalhando, né? Sim, sim, sim. É o Que que a gente só quer. A gente quer trabalhar, quer ter uma safra cheia, né? Produzir, que é o que a gente sabe fazer, né? Tentar colher o máximo possível para tentar sair dessa crise quanto antes, né? Isso é o exato, que o mais o produtor quer, né? exatamente. Só que a questão não é pelo fato de que a gente tem que cuidar que não é pelo fato que aqui no Rio Grande do Sul a gente teve Essa esses catástrofe problemas é. que o preço pode subir, né? Sim, A gente sim. vai ter que olhar Isso. o todo. Então, ver ali Brasil, Estados É. Unidos, Argentina, É o que né? a gente comenta. Infelizmente, a soja, o Rio Grande do Sul não é um número tão grande assim comparado ao mundial, que é diferente do arroz, né? Que Isso, é totalmente diferente do arroz. O arroz impacta muito, né? E a soja não, né? exatamente. Mais uma pergunta do Vinícius aí. Quais são as principais previsões para o mercado de soja no Rio Grande do Sul, em termos de produção e preço para a próxima safra? Preço, Franciele, que a gente falou. Não temos chance de vender soja a 200 pila, né? Até porque compramos o adubo esse ano bem mais barato, né? É o custo, é a troca que a gente estava falando, né? Entendeu? Então, mas eu acho que tu com a tua experiência pode dar uma complementada, mas eu acho que não temos chance de vender a soja nem a 180, né? Não, vamos lá, que nem a gente diz, né? Bola de cristal ninguém tem, né? Mas Exato. a gente tem que olhar ali, sendo mais racional, colocando os números. Enfim, a gente vê que está num outro patamar. Se a gente for ver as linhas do ano anterior e desse, a gente percebe que não tem se movimentado tanto, tem ficado mais na faixa dos 140 Uhum. reais, né. E para a próxima safra, já teve oportunidade esse ano aí de contratos a 140, né, para Sim. serem feitos para entrega maio, pagamento final de maio. O Uhum. mercado recuou um pouco, tá em torno aí de uns 135, 136 no momento. Isso com uma expectativa dessa próxima safra, que é aquilo que a gente já falou. Amanhã existe a possibilidade de já travar no preço que tiver, né, Uhum. independente, vai chegar lá na safra, se tiver caído, vai receber esse valor. Sim. Se subir, vai vamos torcer, né, que suba mais e para que Sim, é todo o o que a gente resto fala, né? vá É, subindo. é que o produtor que faz, ele, quando sobe, ele fica triste, né? E é o contrário, né? Que bom que subiu, né? É sinal que o que resto que tu tem, tu vai vender um preço melhor, né? É, Mas vamos aí se baixa, né? Então tem os dois lados, né? O teu custo é quanto saco, se vai baixar, quanto saco a mais tu vai precisar pra pagar teu custo, né? eu acho que a gente está indo para um lado e cada vez mais devemos ir para o lado do produtor ser um empresário rural, Exato, é né, bem aí, fazer conta. bem aí, bem aí. Porque, colocar tudo no papel, porque a gente vê que ali tá a diferença, né. E às vezes, 15% que vai ser vendido de forma antecipada, ok, fechei o meu número, vamos lá, vamos olhar qual é a próxima meta, qual é o próximo objetivo, a gente vai Uhum, vender quando chegar nesse. Ah, a gente viu que o mercado está subindo, bom, então vamos acompanhando. Mas deixa um número como se fosse uma base para não deixar
perder as próximas oportunidades também, né? Vai fazendo uma média, né? E aí a gente vai ter que ir acompanhando agora, para os próximos meses, como eu falei antes, principalmente a questão de clima aqui no Brasil, né, que é o que vai definir aí, esse Uhum. rally aí falando em preço de Chicago. E de dólar, que é o que está causando oportunidades de venda, né? A gente viu ali no dia que o preço da saca, dia 5 de agosto, foi quando o preço da saca foi a 140, foi o dia que o dólar foi a 5,86. Uhum. Então, olhando Chicago num patamar mais baixo, é o dólar quem tem dado oportunidade de venda. Então, vale a pena ficar acompanhando que quando o Uhum. dólar dá essas subas, aproveitar e ir Sim, fazendo travar, alguma. né? É, Daqui a pouco é a hora de travar, né? então, assim, a mesma coisa que quando tá olhando para comprar quando cai e fazendo, e olhando para quando subir, e olhando alguma coisa para vender, porque aí dá algumas oportunidades, né? Uhum, uhum. Vamos mais uma do Thiago. Qual é a sua visão sobre a expectativa para o mercado da soja do Rio Grande do Sul nos próximos meses, considerando os fatores econômicos e climáticos atuais? Eu acho que um pouquinho do que a gente estava falando também, eu acho que vai definir um pouco agora é os fatores climáticos, né, que tá bem severo lá para cima, eu costumo dizer, aqui não para a chuva, né? A gente tá preocupado já com o plantio porque está incomodando e marca mais de 10 dias de chuva. Lá do Mato Grosso para cima, Paraná, já pega um pedacinho de Santa Catarina muito seco, né, É, Fran? Então, daqui a pouco pode ser isso que vai começar a impactar alguma coisa, né? é. É isso que tem que ir cuidando, né, Fábio? Que nem. E existem boas fontes de informação. Né, a gente posso falar também o meu número aqui, se Sim, sim, vamos quiserem deixar o anotar, contato, né? vamos deixar o contato. Né? O meu número é 054 é o prefixo, 999 22 21 21. Pode mandar uma mensagem com o número, com o nome completo que a Sim, gente adiciona ali para receber as informações. Porque a gente vai ter que ir olhando tanto o clima quanto perguntaram ali a questão de fatores econômicos, né? uhum. Acaba que decisões de taxas de juros nos Estados Unidos acabam impactando aqui no Sim, até dólar, isso mesmo, é. questões da nossa política aqui interna acabam impactando Sim, também, sim, sim. esses ajustes todos que o governo precisa ir fazendo. Então, tudo isso acaba impactando e esses movimentos do dólar, ele, na composição do preço, ele é fundamental aí para ir travando e para ir fazendo as vendas, né? E aí ter um retorno. Então, vale a pena a gente ficar atento a isso também. Ficar acompanhando. E todas as informações aí, galera, ó, a gente tem de graça, ó, no arroba Franciele Link, é isso? Isso, Franciele Link, Moeda da Terra também. isso. Está passando semanal, toda segunda-feira, é isso? Exatamente. A gente tem aqui A gente, pelo Instagram, também a pode gente me tá acompanhar, deixando. a Franciele Link, Link é o meu sobrenome, LNCK, né? E Moeda da Terra também. E no WhatsApp a gente manda as informações ali também, com um videozinho, um cardzinho, que é aquela informação rápida, porque às vezes a gente Sim. sabe Aham. o quanto vocês estão sempre correndo, né? Aham. Mas essa informação que às vezes chega e ela é importante para tomada de decisão e pode fazer toda a Hum, diferença no em Exato. É. aumentar a rentabilidade aí do. Eu recebo toda semana, eu tenho contato dela, a gente recebe toda semana, porque eu costumo dizer, como a Fran falou, a gente tem que ser um pouco mais empresário, é o que eu vejo. A gente costuma baixar a cabeça e ir pra lavoura, trabalhar, mas daqui a pouco, tu numa negociação, tu perde lá 10, 15%. Aí não adianta tu te matar às vezes, né? Então tem que estar por dentro da informação, e se eles têm essa informação, é de graça, não custa nada, é só vocês pesquisar ali, se informe, siga nas redes sociais. Isso, e a gente faz, a gente dá essa informação e tá buscando o melhor preço na hora que decidir vender, a gente sabe direcionar para qual comprador que tá pagando mais e aí efetivar a venda, para ter a segurança também do recebimento, né? Que isso é muito importante Muito também. importante, muito Prezamos muito importante. pelo recebimento, porque a gente sabe que o quanto o agro merece e É, precisa ter esse suporte todo. é, é. É a nossa missão na moeda da terra. Isso aí, não, não. Franciele, já tempo voa aí, passou 1 hora já. Te agradeço de coração de novo.
tive a oportunidade de falar no nosso dia de campo, foi o último dia de campo da empresa, estava top, participou com nós, já é nossa parceira aqui. Te agradecer de coração por se disponibilizar vindo essa distância aqui. Quer deixar mais um recadinho final Não, para nós? eu que agradeço, Fábio, imensamente. O convite de vocês ficou muito legal, o podcast. Já estou ansiosa para ver os próximos episódios também. Vale a pena parabéns pelo trabalho que vocês desempenham, né? No dia de campo aqui eu já parabenizei vocês, que eu cheguei a me arrepiar de ver toda a família junto, Tudo junto, vocês Coisa familiar, contando né? tudo que vocês já Já passaram. passamos por umas boas aí. E o quanto a união de vocês foi importante e o quanto vocês, né? Que nem a gente estava falando antes. Sabemos que não vai ser a primeira, nem vai ser a última Exato, vez. E nós temos que exato. estar fortes e unidos, né? Para passar e nós sermos empresários rurais. Vai ser daqui para frente. Vamos olhar para frente que as coisas... o Brasil precisa do agro, o mundo precisa do agro, né? É o alimento. É o que a gente estava falando antes, tentar olhar para frente, ninguém esqueceu o passado, a gente sabe de tudo que aconteceu. Como a Franciele falou, não foi a última, não foi a primeira, a gente já passou por isso. Tenho certeza que a gente vai passar por essa também, ainda mais sendo o povo gaúcho, o povo que desbravou esse Brasil todo aí, a Exato. gente vai passar. Então, vamos aproveitar, pessoal, essas ferramentas que a gente tem na mão hoje em dia, cada vez mais presente para nós, né? Essas informações que a gente tem, vamos privilegiar. Vamos deixar na sequência teu arroba ali, da Moeda da Terra. Mais uma vez, Franciele, agradecer nossos patrocinadores, Eckhart Negócio, Pioneira Stara, Delagro, Implementos Kings, Max Solos. E também agradecer Monte Black pela estrutura que montou do podcast, se dispõe de vir de longe para montar tudo isso para nós aí, que estava bem legal. Muito, muito legal mesmo. Parabéns, legal. vocês estão... o dia de campo de vocês foi excelente, as lavouras, e vocês são, né? A gente fala muito bem das sementes, de todo o trabalho de toda a família de vocês. Parabéns, muito legal. Obrigado pelo convite, contem sempre conosco. Obrigado, Franciele. Eu acho que quem ganhou também é o público, escutou tudo isso de nós aí, trouxe um monte de informação para nós aí, muito válida. Eu simplesmente não vi uma hora passar. Obrigado, Franciele. Muito Até a obrigada. próxima, galera. Até Valeu. a próxima.